Beleza, o sistema informa que a gravação foi iniciada, coloquei a informação também no nosso chat e estou passando a informação oralizada para vocês. Tranquilo? Então, hoje vamos iniciar a nossa quinta reunião do semestre, que vai da disciplina de redação jurídica. Vamos tratar aí das principais características do texto dissertativo argumentativo aplicado à prática jurídica. Tá? Então, vamos lá. Dissertar o que é? Dissertar é refletir, debater, discutir, questionar a respeito de um determinado tema, expressando o ponto de vista de quem escreve em relação a esse tema. Dissertar é emitir opiniões de maneira convincente, ou seja, de maneira que elas sejam compreendidas e aceitas pelo autor, pelo leitor. Eu coloquei aqui esse triozinho logo nesse primeiro slide, né? Mas eu vou explicar ele mais à frente, talvez ele ficasse mais bem inserido em um slide mais adiante, mas vocês vão perceber que no encontro de hoje eu vou andar um pouquinho com o conteúdo, volto um pouquinho, explica, ando um pouquinho, volto um pouquinho, para que vocês entendam a importância não só do texto dissertativo argumentativo na prática jurídica, na militância como advogado, mas que também entendam a importância do texto dissertativo argumentativo para a evolução na vida acadêmica. Tá? No final do curso de vocês vão precisar escrever um trabalho de conclusão de curso, um TCC, é um artigo. Vão fazer uma pós-graduação, lato sensu, uma especialização após a faculdade, vocês vão precisar redigir no trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, uma monografia, vai fazer um mestrado, vai fazer um TCC, vai escrever sua dissertação, vai fazer um doutorado, vai escrever outro TCC, que vai ser a sua tese, e daí por diante, tá? Então, texto dissertativo, argumentativo, ele vai acompanhar você na sua profissão como advogado, no seu caminho como estudante de direito, a vida inteira. É claro que dentro, por exemplo, desses trabalhos de conclusão de curso, vocês ainda precisarão fazer disciplina de metodologia, estudar técnicas de redação científica. Então, calma, que não é tudo numa aula só, é tudo uma construção que vai se fazendo ao longo das diversas propedêuticas, tá? Dentro aqui, e aí, como eu ia dizendo, eu coloco esse tríduo nesse nosso primeiro slide, né? Convencimento no discurso jurídico se dá através de argumento, fundamento e prova. Por que eu coloco, né, esses dois amarradinhos, o argumento e o fundamento? Como nós mencionamos mais aqui em cima, o que é dissertar? É você emitir opinião de maneira convincente. Você tem que argumentar e alicerçar esse seu argumento. Você tem que argumentar e conseguir convencer o receptor do porquê seu argumento é o melhor argumento. Tá? Então, quando nós falamos em argumento mais fundamento, especificamente para o direito, nós pensamos em argumento de especificidade, ou seja, análise do fato narrado, análise do fato apresentado e o fundamento, o argumento se vinculando à fonte do direito que dá força ao seu argumento. Na prática é isso. Por que eu coloquei o mais prova aqui do lado? Porque essa prova que eu coloco aqui junto do argumento, eu poderia, só para avançar com a disciplina de redação jurídica, cortar esse elementozinho prova desse slide. Porque para entender como funciona o argumento dissertativo, você só precisa desses dois elementos, entender que os argumentos vão funcionar junto dos fundamentos, junto dos porquês, junto das justificativas. Prova porque vimos no encontro passado o texto descritivo caracterizador e, como eu disse no encontro passado, o texto descritivo caracterizador, ele é muito mais comum na instrução probatória, quando você faz a oitiva de uma testemunha, quando você faz análise de um documento, quando você formula quesitos, formula questões a serem respondidas por um perito ou um auxiliar do perito.
E todas essas descrições caracterizadoras você também vai utilizar como fundamento de argumento. Então, é importante, e a gente costuma dizer lá em prática jurídica, que a prova é a alma do processo, tá? Porque o argumento mais fundamento é a tua tese, ou de defesa, ou de acusação, tá? É a sua tese que você apresenta ao julgador, por exemplo, que apresenta aquele a quem você vai dirigir o teu texto jurídico. A prova, ela dá força, tá? A essa tese, que é apresentada ao destinatário desse seu texto de conteúdo técnico jurídico. Então, vamos avançar um pouquinho. Algo que é muito importante, que eu sei que eventualmente é falar mais do mesmo, mas é conversar sobre como vamos perceber a palavra discutir um caso. Tá? Eu vou falar sobre isso, vamos avançar nesse slide. O discurso jurídico não deverá ser pautado em emoção, via de regra, e sim na lógica argumentativa. Pausa, né? Não deverá ser pautado na emoção, via de regra. Aqui eu adoraria estar aí na presença de vocês, pessoalmente, sala cheia, porque nesse momento eu gostaria de perguntar para vocês: alguém chuta um exemplo de quando o discurso jurídico nos parece técnico, porém também usando como recurso de oratória, como recurso de retórica a emoção? Né? Se fosse presencial, já tinha outro ali, eu já estava vendo quem está com o pescoço mais esticado. Alguém quer chutar, mesmo a gente estando aqui no telepresencial? Não. É aquele formato que nós entramos na faculdade e conhecemos lá do filme americano, né? O formato do tribunal do júri, aonde o teu argumento é oralizado, onde o teu argumento precisa ser técnico, mas você utiliza também o recurso da emoção como um recurso que você acopla ali na tua técnica de retórica, na tua técnica de oratória, tá? Então, por isso eu digo que via de regra, porque via de regra o texto jurídico ele é extremamente técnico, porque ele é apresentado para outros técnicos, outro advogado, ao juiz, ao promotor, etc. Então, e sim na lógica argumentativa. Isso só acontece quando tais opiniões estão bem fundamentadas, comprovadas, explicadas, exemplificadas. Em suma, bem argumentadas. Argumentar é convencer, influir, persuadir. A argumentação é o elemento mais importante do discurso dissertativo, eis que parece uma redundância, né, mas é uma redundância planejada a fim de dar força a esse argumento. Então, é o elemento mais importante do discurso dissertativo, eis que argumentativo. Então, aqui está a minha observação, nesse próximo item desse slide, é que já explico melhor. Devemos, a este ponto, lembrar que discutir não é sinônimo de brigar, e isso é muito importante. Quando aplicado ao discurso jurídico, o discutir opiniões, que ora se aborda, é mais próximo do conceito popular de dialogar, de negociar. A própria teoria do engendramento social pressupõe, galera, que os múltiplos conceitos de valores morais sejam negociados entre aqueles que comporão uma sociedade, a fim de que, com a superposição de uns e outros, se consiga encontrar um denominador comum, algo que, independente da variação do discurso valorativo moral, consiga-se encontrar um eixo comum a todos os argumentos. Deste eixo comum a todos os argumentos, depreendemos os valores sociais, aqueles que toda a sociedade vai respeitar e concordar. Destes valores sociais emanam os princípios, né? Que serão os princípios éticos ou os princípios de direito e, como vocês já devem ter ouvido, princípios constitucionais, que também são fontes do direito, que também vão servir de argumento de fundamento que vai validar o seu argumento no discurso jurídico. Então,
falando do engendramento social. E a partir desses princípios, né, o governo instituído, através de seus poderes, sanciona leis que refletirão essa vontade social, essa vontade dos envolvidos em sociedade dentro do arcabouço jurídico que é apresentado imposto a todos aqueles que compõem essa sociedade, né? Então, por que eu digo isso aqui? Eu coloquei aqui um trechinho do dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, né, onde ele traz o seguinte verbete, que debater, né, discutir é debater uma questão, um problema, um assunto, debater, mas não é debater de brigar, é debater procurando um denominador comum. É examinar questionando, é uma reflexão que você pode fazer sozinho, né? É defender ou impugnar determinado assunto controvertido, é travar discussão, também percebida no sentido de diálogo, é questionar. Por isso eu disse que o texto dissertativo argumentativo ele vai ser de extrema importância, principalmente para aqueles que querem trilhar o caminho da vida científica no direito, o caminho das pós-graduações, das publicações, dos estudos de um modo geral. Tá? Devemos nos afastar razoavelmente do conceito popular de discutir, onde se entende que é um embate, onde alguém deve sair vencedor e focar no conceito mais voltado ao construir através de argumento. É necessário, e entendam, por favor, nesse momento eu não estou fazendo nenhum tipo de como eu vou dizer, fazer nenhum tipo de pontuação ou de crítica de condão político. Não falo a minha opinião, não preciso saber a de ninguém. Mas é público e notório que a recente discussão política gerou discórdia entre familiares, discórdia entre amigos e tudo mais. Por quê? Porque os argumentos que uns e outros os tinham não eram dialogados. E disso parte-se a ideia do engendramento valorativo. Uma opinião é tão válida, tão útil e necessária quanto outra. Elas devem ser discutidas no sentido de serem dialogadas, a fim de que se busque um denominador comum. E qual a validade desse argumento para o texto jurídico? No texto jurídico, duas teses normalmente, ou mais, são apresentadas a um magistrado, por exemplo, uma tese de condenação de alguém por uma prática delitiva qualquer, um crime, e uma tese de absolvição dessa mesma pessoa por uma determinada prática delitiva. As duas teses, eu estou dando o exemplo do penal, porque penal todo mundo, infelizmente, né, principalmente a gente do Rio, sempre ouviu, se já não passou esse dissabor, né, essa infelicidade de ser, por exemplo, roubado, já ouviu falar de alguém que o foi. Então a gente conhece até pela experiência de vida quais são as mazelas, né, do crime. Então, quando nós estamos, por exemplo, entregando ao Estado a capacidade de avaliar, né, se um determinado crime foi cometido, como, por exemplo, de roubo ou não, você tem, de um lado, um técnico apresentando seus argumentos, suas teses, seus fundamentos, buscando a persuasão do magistrado, do juiz, para condenar aquele que ele acredita seja culpado. Do outro lado, você vai ter o defensor com suas teses, buscando convencimento desse magistrado, no sentido de absolver aquele que ele acredita não seja culpado. O que muitas vezes acontece é que, apresentadas as duas teses, o juiz enxerga que o caminho não é nem só o da acusação, nem só o da defesa, que existe um caminho, um ajuste da permissa vênia redundância, da verdadeira realidade dos fatos. Ou seja, com a análise dialogada de uma tese e a análise dialogada de outra tese, pode-se perceber que aquilo que tinha a aparência de roubo, depois de apresentadas as teses, era, na verdade, um furto, era, na verdade, uma apropriação indevida, que são crimes menores, se comparados a um crime de roubo com utilização de arma de fogo, por exemplo, que é um crime com uma pena muito alta. O que eu quero dizer com esse exemplo prático é que a aplicação concreta do convencimento
ao discurso jurídico, a aplicação concreta do texto dissertativo argumentativo ao discurso jurídico deve fugir ao senso comum do popular de briga, de discussão. Os técnicos apresentam teses e teses dialogam. Léo, mas eu não tenho a obrigação de buscar o melhor direito para o meu cliente? Sim, pois sua função é de meio. Mas você tem essa obrigação desde que o faça com a mais extremada boa-fé processual. E, dentro disso, eu lembro a teoria dos agires, lá do Habermas, que se vocês ainda não ouviram falar em filosofia geral, vão ouvir falar em filosofia do direito, onde nós temos o agir comunicativo e o agir estratégico. O teu agir como técnico é o agir que pode buscar estrategicamente o direito do seu cliente, mas buscando dialogar teses, sem a utilização de subterfúgios, pois eles podem atrair aí eventuais penalidades por um exercício irregular ou irresponsável da profissão. Digo tudo isso a fim de que vocês percebam a importância do discurso jurídico dialogado, do argumento fundamentado, entretanto dialogado e não discutido. Bom, vamos avançar. Então, sobre os elementos, né? Sobre esses elementos que eu apresentei naquele primeiro slide, né? Os fatos, os argumentos e as características. Como eu disse, eu não precisaria ter de cara colocado lá o elemento probatório, que geralmente se vincula à tipologia descritiva, caracterizadora que nós trabalhamos na semana passada. Mas vamos dar uma aplicada aí, né? Vamos visualizar como esse nosso conteúdo tão primário vai repercutir em toda a minha prática jurídica. Então, vamos lá. Vimos até o presente momento os 3 principais tipos textuais. Assim, narrativa, o primeiro que nós trabalhamos, ao qual vinculamos o raciocínio fático. Narramos fatos sem fazer um juízo primário de valor. Apresentamos as circunstâncias do fenômeno social que será avaliado com finalidade de interpretação jurídica. Léo escreveu pra caramba, eu não entendi nada. Depois que você passa da segunda linha, me dá um bloqueio. Olha só, vimos lá a tipologia textual da narrativa. Na narrativa eu faço o quê? Eu narro aquilo que me é apresentado. O meu cliente me conta uma história, eu passo a história dele para o papel, em princípio sem fazer um juízo de valor. Eu trabalho a tipologia textual da narrativa. Eu faço uma breve síntese do caso concreto que foi oralizado pelo meu cliente em entrevista no escritório. Isso lembra vocês alguma coisa? Isso lembra vocês alguma conversa que nós tivemos? Até recente? É uma possibilidade de prova, né? De prova de AV1. Então, vamos guardar isso aí, né, conosco, que eu já até aqui conversando, evoluindo esse conteúdo, eu já pensei até numa adaptação para deixar mais divertida, mais confortável, mais bacana a nossa avaliação. A avaliação não é um peso, é simplesmente mais uma etapa do nosso semestre, e ao meu ver tem que ser uma etapa leve, tá? Vamos lá. Descrição, o texto que nós trabalhamos na semana passada, ao qual vinculamos aspecto caracterizador. Pede-se que certas circunstâncias narradas sejam caracterizadas. Aqui já interessam ao texto que o autor da descrição acresça a adjetivação circunstancial. Exemplo, se algo é grande ou pequeno, feio, bonito, qual a cor, qual a altura, a que horas, se estava escuro, se estava claro, se estava chuvoso, se estava ensolarado o dia, e por aí vai. E agora o nosso elemento de hoje. Dissertação. A dissertação vinculamos conteúdo de argumento. O argumento se produz na dissertação jurídica argumentativa. Deve pautar-se primariamente na norma, na lei, pois este argumento vai servir de justificativo, de argumento que valida o pedido que se pretende realizar. Vamos lá. Como é que é o argumento jurídico? Eu posso dizer para vocês o seguinte: eu vi, né, uma pessoa correndo ali na rua e ele passou correndo, tinha um rapaz andando
distraído, mexendo no WhatsApp, do jeito que a gente vê aí toda hora, né, na calçada, às vezes a pessoa vai quase atropelada. O sujeito está lá mexendo no WhatsApp e andando na calçada distraído. Aí vem um rapazinho correndo por trás dele, mete a mão no celular dele, pum, sai correndo. Para quem viu, né? Para quem viu, foi aquele tal roubo na mão grande, né? Ele foi, vai ter quem argumente furto, vai ter quem argumente roubo, mas, né, para mim, furto, né? Porque foi mediante ardil que o roubo precisa de violência ou grave ameaça, né? Bem caracterizador do furto, foi aquele o surrupiar na esperteza. Então, para quem enxergou o quadro, foi um furto. Só que existem 3 elementos, pelo menos, que vão formar o texto jurídico. O primeiro elemento da narrativa, quando eu digo que um rapaz de camisa preta, cabelo cortado à máquina, né, passou correndo por um outro rapaz de camisa branca que teclava em um aparelho de telefone, tomando-lhe o celular mediante ardil. Narrei os fatos. Não fiz juízo de valor. O que é o texto dissertativo argumentativo? Diante do quadro narrado, pode-se notar a possível conduta delitiva descrita como crime de furto, eis que foi subtraído bem de outrem por circunstâncias alheias à vontade do proprietário. Percebam que quando eu dissertei sobre o fato observado, eu argumentei as circunstâncias, eu interpretei os fatos narrados. Preciso fazer essa separação, porque os fatos lhe serão apresentados e aí pelo teu cliente. E a interpretação daqueles fatos, se eles caracterizam um furto, se caracterizam um roubo, se caracterizam uma lesão patrimonial qualquer, se caracterizam uma brincadeira entre 2 amigos, portanto não é crime, é fato atípico. Por exemplo, só para contextualizar na vida social, no cotidiano da gente. Essa interpretação, se aquele quadro observado caracterizou ou não um crime, essa caracterização não, este argumento, ele é típico do discurso dissertativo argumentativo, pois eu analiso o fato sob uma determinada ótica, e essa palavra é importante, sobre uma determinada ótica valorativa. Para quem gostar daquela palavrinha mais difícil, a ótica valorativa axiológica. Beleza? Então vamos avançar. Algumas notas de interdisciplinaridade. Por quê? Busquei colocar nesse nosso slide, né, vou colocar aí no papel, termos que vocês já devem ter visto em alguma ou em disciplina de introdução, ou de teoria geral do processo, para aqueles que eventualmente já estão mais avançados. Então, busquei aproximar termos que vocês ou já viram ou vão ver, para entenderem para que vocês entendam onde se encaixam esses elementos da comunicação jurídica numa petição, por exemplo. Algo que vocês saem desse semestre sabendo fazer. Então, assim, a fim de que se possa visualizar a aplicabilidade prática do que até o momento se apresenta, podemos fazer a seguinte associação. A narrativa, que vimos há 2 encontros atrás, ela vincula-se aos fatos de uma petição, tá? E o que são os fatos numa petição? É a minha causa de pedir remota, beleza? Dissertação são argumentos. Vocês vão conhecer esses argumentos no texto jurídico como um nome de fundamentos jurídicos. O que é, tecnicamente, para o processo, a causa de pedir próxima. Descrição, nós conhecemos elas como a descrição como aquilo que caracteriza, que explica os fatos e os fundamentos apresentados aqui. Essa descrição é própria da análise probatória ou, né, uma expressão que vocês vão ouvir muito mais na ciência criminal, ou da instrução probatória. Só um minutinho, que
Deu uma vibrada aqui. Beleza, não. Eu achei que fosse, que eu estou com o celular do lado também ligado aqui no Teams, para se de repente rolar uma pergunta no chat, eu conseguir ver a tempo. Se por acaso eu não responder, estiver demorando para responder uma pergunta do chat, abre o microfone e me chama, tá? Então vamos lá. Aqui eu faço uma observação, tá? A menção ao conteúdo legislativo, Léo, aonde entra, por exemplo, quando eu digo que todos são iguais perante a lei, conforme artigo 5º da Constituição. Onde é que eu entro? Onde é que entra essa informação no texto dissertativo argumentativo? Já senti que esse alicerce de legalidade ele vai entrar no texto dissertativo argumentativo. Esse alicerce de legalidade, as fontes do direito que a gente está aprendendo lá em Introdução à Ciência do Direito, eu sinto que vou usá-las aqui dentro do meu texto dissertativo argumentativo, já que você está me falando que eu vou inserir nos fundamentos jurídicos. Onde que entra isso? Então, vamos lá. O conteúdo legislativo é inserido, ou a menção de conteúdo legislativo, vai ser inserido ali no texto dissertativo argumentativo, pois a menção legislativa, ou seja, também leva o nome de fundamentação de direito, vai validar o argumento de convencimento construído no texto dissertativo com olhos da comunicação jurídica. Quando eu digo que determinado comportamento pode ser interpretado como um crime, por exemplo, de furto, eu digo que tudo conforme artigo, por exemplo, 155 do Código Penal, onde é previsto o delito de furto. Então, observação, a lei é fonte primária do direito. As outras fontes do direito também podem validar os argumentos e serão consideradas também como fundamentos de direito. E aí eu pergunto a vocês, né, vamos lá, tentando dar um pouquinho mais de dinamismo ao nosso encontro, alguns de vocês estão fazendo a disciplina de Introdução à Ciência do Direito. Vocês já ouviram falar quais são as fontes do direito? Alguém tem uma outra fonte do direito que não seja só a lei de cabeça que queira chutar, que queira mencionar? Não? Ninguém? Nessa chuvinha está todo mundo, né, mais devagarzinho, né? As fontes do direito são a lei, costumes, obrigado, Diegão, a lei, os costumes, doutrina, mandou bem aqui, mais alguém aqui, a doutrina, né, Vitor, obrigado, Vitor. Então, a lei, os costumes, a doutrina, a jurisprudência. Eu vou falar de jurisprudência hoje. Nós precisamos ter essa noção, tá? Por quê? Filosoficamente, o direito nasce da vontade humana engendrada, dos valores morais sociais, dos valores morais que você tem enquanto indivíduo. Tecnicamente, a fonte primária do direito é a lei. E por isso, menção ao artigo de lei é fundamental no exame de ordem. Quando vocês pegam um gabarito lá do exame de ordem para analisar, tem lá o seguinte comentário: a simples menção a dispositivo legal não pontua. Mas se você fizer o teu, vamos voltar para o slide, fizer o seu argumento jurídico sem indicar o artigo de lei, você pontua parcialmente. Significa dizer que o argumento jurídico é fundamental, é a alma da tua petição, é a alma do teu discurso, é o grande trabalho ali do técnico, né, onde ele mostra, onde ele argumenta a sua tese. Mas é o artigo de lei, pelo menos, que dá a direção daquela tese, que valida aquela tese. As outras fontes do direito também serão fundamentos de direito, tá? E também validam até as teses, principalmente na prática. Para exame de ordem, grava, foca, se abraça nesse primeiro momento com a lei, porque é na lei que você vai ter que fundamentar os seus argumentos na segunda fase do exame de ordem, que é a nossa praia. Tá? Vamos lá. O texto jurídico deve ser impessoal, e aí é uma advertência com relação à pessoa, né, que você vai optar para desenvolver o seu discurso. Eu já devo ter feito menção a isso em outros encontros, mas aproveito para reforçar. Tá? O texto jurídico não é escrito com eu entendo que, segundo foi visto por mim, o cliente. Não, não. Isso aí é texto, permissa vênia a expressão, é texto de papeleiro, né? De quem joga papel.
o discurso técnico-jurídico é redigido na terceira pessoa. Beleza. Embora dissertar seja emitir opiniões, o ideal é que seu autor coloque no texto seus pontos de vista, como se não fossem dele, sim de outra pessoa. De prestígio, pessoa famosa, especialista no assunto, né? Alguém. Então, vamos... acho que faltou aqui eu fechar aquele parênteses. Não, eu coloquei, está aqui. É que eu acabei dando uma explicação elasticiva demais aqui, né? Vamos lembrar que os alicerces dos argumentos são as fontes do direito, as verdadeiras estrelas da ciência jurídica. Então, vou aproveitar aqui, né? Até o bizu do Vitor, que o Vitor falou assim, é doutrina. Então, quando eu faço um argumento jurídico, normalmente eu preciso pensar em lei. Mas, normalmente, não é incomum na redação da peça processual dizer o seguinte, conforme nos ensina o renomado autor André Nicolitti, a prova ilícita se produz quando a sua obtenção fere dispositivo de lei material penal. Exemplo. Então, o que acontece? Eu redijo o meu texto, redijo a minha dissertação argumentativa, sempre pensando que eu estou apresentando um argumento validado por impressões, por fontes nas quais eu vou buscar esse conhecimento. Então, você imagina que você está construindo todo aquele teu discurso, que é a tua análise de conteúdo jurídico, dos fatos que lhe foram apresentados. Mas que aquela tua percepção é uma análise do que a ciência do direito tem para lhe orientar, do que o arcabouço jurídico legislativo tem para lhe orientar, do que a jurisprudência pátria tem para lhe orientar, do que os costumes com relação àquelas circunstâncias mostram no dia a dia, com relação ao que a principiologia jurídica pode analisar com relação àqueles aspectos que estão sendo avaliados por você. Beleza? Então, vamos lá. A dissertação, só um minutinho, deixa eu ver se algum aluno com dificuldade de acessar. Acho, não foi. Bom, a dissertação deve ser elaborada com verbos e pronomes em terceira pessoa. O texto impessoal, esse soa, até depois vou colocar uma aspas nele, né? Que é um modo de dizer. Mas o texto impessoal, ele soa como verdade. Ele, na verdade, ele é a sua verdade, é a sua tese. Tá? O texto jurídico não pode conter mentira. Tá? O texto impessoal, ele soa como verdade. E, como já citado, fazer crer é o objetivo prático de quem disserta. É validar a sua tese. Quanto mais argumento, quanto mais fontes, quanto mais você fundamentar a tua argumentação, mais proximidade de validação, mais tom de verdade, mais tom de convencimento você atribui à tua tese jurídico-processual. Tá? Vamos lá. O direito é ciência e a ciência, ela constata. A ciência não acha que é. A ciência sabe que é, porque a ciência experimenta, porque a ciência busca em fontes. Mas a ciência aceita e pede o constante questionamento a fim de aperfeiçoar-se. Eu coloquei uma observação para mim mesmo aqui, né, que eu já tinha feito, lembrar da construção jurisprudencial como ocorre. Vamos lá, gente. Alguns já sabem o que é jurisprudência, outros não sabem. Entretanto, eu vou lembrar ou explicar o que é. Jurisprudência é a percepção dos tribunais quanto à análise de determinado tema jurídico. Né? Jurisprudência é como um determinado tribunal entende que aqueles casos que lhes forem apresentados deverão ser julgados. Só que aqueles julgadores que ali estão sentados para analisar aquele caso, de acordo com as circunstâncias sociojurídicas, eles também buscam as suas percepções nas fontes do direito. A construção jurisprudencial, ou seja, o entendimento dos tribunais,
os desembargadores, ministros e juízes, eles buscam o seu conhecimento de como interpretar as teses no texto científico. E a fonte do direito que expressa a percepção científica do fenômeno jurídico é a doutrina, são os livros. Então, a esse ponto, eu entendo seja bom salientar que a doutrina, os livros de direito, a orientação doutrinária, é a análise, ela expressa a análise científica da ciência do direito. E a partir da análise científica, aqueles que operam, que instrumentalizam o direito, que julgam, emanam suas opiniões, suas teses ou suas decisões. Então, mesmo a construção jurisprudencial, ela emana do direito enquanto ciência. E mesmo a construção jurisprudencial, ela está em constante rediscussão e constante mutação. O que não significa dizer que a ciência jurídica é falha, mas isso significa dizer que a ciência jurídica ela está em constante aperfeiçoamento, eis que trata de relações humanas. Por isso, ciência jurídica e social aplicada. Beleza? É uma discussão recente e, por favor, não entendam que estou fazendo qualquer juízo de valor, mas foi público e notório de que o STF interpretava a relativização do princípio de presunção de inocência. Por exemplo, Léo falou complicado, eu estou de primeiro período. Calma, caso Lula. O STF, há pouco tempo, ele entendeu que deve haver início de execução de pena antes do trânsito em julgado, pois isso não ofenderia a Constituição. Entendimento consolidado, há uns 2 anos atrás. Entretanto, esse ano, ou ano passado, recentemente, o STF mudou esse entendimento, passando a julgar no sentido de que o adiantar da execução da pena ofenderia, né, o princípio do devido processo legal e, principalmente, ali, o princípio da presunção de inocência. Percebam que é um caso público e notório de que a Suprema Corte Brasileira deslocou o seu entendimento jurisprudencial, por quê? Pautado no conhecimento científico. Por que eu falei isso tudo para vocês? Para que vocês entendam aí, ó, na simplicidade de uma primeira percepção do texto jurídico, que as teses que vocês vão escrever durante toda a vida, pautadas na lei, na ciência e na jurisprudência, elas irão influenciar a percepção dos tribunais, deslocando, inclusive, o entendimento das mais altas cortes brasileiras, como do STF. Beleza? É uma projeção prática daquilo que vocês começam a ver hoje. E um espelhamento da importância desse discurso. Então, vamos lá. Vamos lembrar que os alicerces são as fontes do direito, verdadeiras estrelas da ciência jurídica. Ou seja, o texto deve ser produzido de maneira impessoal e objetiva, sem prolixidade. Para quem não lembra o que é prolixo, ser prolixo é encher linguiça. A dissertação, essa parte eu já passei e tal. Bom, um lembrete aqui da Constituição jurisprudencial. Vamos avançar. Vamos tomar muito, muito tempo de vocês. Acho que já estamos chegando aí no final, estamos caminhando para as últimas partes do nosso discurso. Beleza? Então, vamos lá. Na dissertação, as ideias devem ser colocadas, né? Como apresentar esses argumentos? Na dissertação, as ideias devem ser colocadas de maneira clara e coerente e organizadas de maneira lógica. Falei para vocês hoje que o nosso próximo conteúdo após as provas será, muito provavelmente, o silogismo ou uma introdução ao argumento lógico, dependendo ali do diagnóstico que for feito, das avaliações. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso de hoje, né? Devem ser apresentados de maneira coerente e organizados de maneira lógica. O elo de ligação entre os pontos de vista e o argumento se faz de maneira coerente e lógica através de conjunções conectivos, que serão coordenativas ou subordinativas. Aquela coisinha que a gente traz lá do 2º grau, da oração coordenada, sindética, oração subordinada, né? Então, vamos buscar esses elementos, dependendo da ideia que se queira introduzir e defender.
É por isso que as conjunções são chamadas de marcadores argumentativos. Não precisam se preocupar com aquelas análises que eram feitas na disciplina de língua portuguesa lá no segundo grau. O que vocês precisam observar para instrumentalizarem o seu texto técnico é que, se você tiver necessidade de construir argumento, se você vai estar diante da necessidade de construir um argumento subordinado a outro, ou se você está diante da necessidade de construir um argumento coordenado, que não depende de outro, mas que encadeia-se de maneira coordenada. Para isso, eu coloquei esse bizuzinho aí por escrito, tá? Então, aqui, para facilitar. Conjunções subordinativas. A missão da conjunção subordinada é assinalar que a oração que poderia ser sozinha em um enunciado se insere num enunciado complexo, em que ela perde a característica de enunciado independente de oração para exercer no nível inferior da estruturação gramatical a função de palavra, tomando, por exemplo, a função de objeto. E aí eu coloco aqui um exemplo para vocês. Se eu falo simplesmente, ó, vai chover, é uma oração isolada, vai chover, você já entende o conteúdo. Se eu incluo esse vai chover com uma conjunção que a precede, a fim de validar um argumento anterior, ó, validação de argumento. Nós soubemos do quê? Soubemos que vai chover. Uma oração está subordinada à outra. Então, eu tenho o argumento interligado por conjunções subordinativas. Esse nós soubemos não fará sentido sozinho. Ele precisou desse outro argumento completivo e validador, que é soubemos do quê? Soubemos que vai chover. Nós soubemos que a quadrilha iria atacar no dia de quarta-feira de cinzas, ou coisa do tipo. Percebem que soube a vítima que seria atacada 3 dias após. Por esta razão, o homicídio não se consumou, restou tentado. Percebem que essa relação de subordinação entre os elementos pode fazer toda a diferença dentro do elastecimento, dentro da construção do teu discurso dissertativo argumentativo. Sigamos. Outras conjunções utilizadas com bastante frequência nesse nosso discurso são as conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas. São as que ligam as orações coordenadas. Estas orações não dependem sintaticamente de outras, bem como ligam termos que têm a mesma função gramatical. Você fala, Léo, essa explicação ficou mais difícil que a anterior. Essa explicação, peço a máxima vênia, eu tirei, né, ipsilíteres, né, em mesmas palavras da obra do professor Bechara. Eu estou só procurando a página, porque eu acabei não colocando a página aí nessa tela, mas prometo que depois eu faço aqui. Deixa eu andar para cá. Tá. Depois eu coloco aqui a página que eu, no momento, não encontrei aqui a exata menção, mas adianto que tudo aqui conforme, depois eu coloco lá a referência à gramática moderna, a gramática portuguesa de Ivanildo Bechara. Tá? Então, o que é essa oração nessa conjunção coordenativa? Ela vai fazer com que ela vai ter uma função gramatical que ela vai vincular duas ideias que elas isoladas, elas independem uma de outra. Mas, eventualmente, você vai precisar de argumentos que unam comportamentos, que unam ideias distantes. Então, eu coloco aqui, ó, Pedro fez concurso para medicina. Maria se prepara para estudar direito. Imagina que você está justificando o comportamento do cliente, né? Pedro estava doente e Maria dele cuidava. Né? O Pedro estava doente e Maria cuidava de seu esposo, Pedro, né? Que estava doente. Você tem ali duas orações que isoladas elas vão fazer sentido. Elas independem,
são independentes, mas que você as une, coloca numa esteira argumentativa única, lógica, a fim de validar um argumento posterior. Então, segue em observação, o valor funcional das orações é o mesmo, né? Você traz elementos que vão se inserir no argumento e os une de modo a comporem sua uma oração coordenada. Beleza? Léo, por enquanto tá chatinho isso, hein? Eu acho que hoje foi o nosso encontro mais chatinho. Mas as informações, tirando essa partezinha que eu sei que traz aquele traumazinho lá do segundo grau, o resto está bem explicadinho. Agora vamos ver na prática, que é a prática que faz a gente olhar, né, para o conteúdo e falar, então era só isso? Agora eu entendi. Então vamos lá. Exemplo de texto dissertativo aplicado ao discurso jurídico. Aplicação pontual do argumento. Por que eu digo pontual? É a aplicação pontual, paragrafal, a aplicação ao argumento de tese. É a maneira como eu vou utilizar esse texto dissertativo dentro de uma petição, por exemplo. Na próxima tela, eu faço a demonstração de como esse texto se aplicará ao conteúdo científico que vocês exposarão ao longo do curso. Bom, B. Todo texto dissertativo é composto por 3 partes coesas e coerentes. Parece redundância, mas é uma redundância planejada. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, Léo, mas isso eu aprendi em redação, lá na escola, lá no primeiro e no segundo grau. Vamos olhar? Todo mundo aqui trabalha, né? Então, imagina o seguinte aqui, ó. Paulo trabalhou para Renato das 8 às 20 diariamente. Coloquei umzinho aqui, ó, que é a introdução, é a minha historinha. É um argumento primário que vai validar o resto. Desta forma, nota-se que trabalhou mais de 8 horas por dia. Desenvolvimento, estou argumentando algo que me foi apresentado. Conforme o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, o período trabalhado acima das 8 diárias caracteriza labor extraordinário. Argumento, fundamento validador do meu argumento, que analisou o conteúdo introdutório. Conclusão. Logo, Renato deverá ser condenado a pagar horas extras de Paulo. Claro, a esse momento, numa disciplina propedêutica do primeiro ano, vocês não vão precisar ainda linkar, vincular a análise interpretativa de legislação ao comportamento que está sendo demonstrado. O que eu preciso a esse momento, e com esse exemplo vocês entendam, é que algo vai ser apresentado introdutoriamente, o seu argumento vai desenvolver a análise daquela introdução, você vai argumentar aquilo que lhe foi apresentado, buscando uma conclusão, um consectário lógico. Tá? Então vamos aí para um outro, só para não dizer que não falei das flores, né? Como dizia Geraldo André, vamos aqui. Eu sei que alguns de vocês podem estar curiosos, mas o que fala o bendito artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal? Não é aula de direito constitucional, mas para não deixar ninguém com curiosidade, o artigo 7º da Constituição ele fala dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Né? Ele começa dizendo o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. E aí vem trazendo uma série de direitos. Lá, no 13º inciso, ele diz que é direito do trabalhador a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. E esta é a previsão constitucional da jornada de trabalho. Superada ela, serão devidas ao trabalhador horas extras. Beleza? Vamos aí para a gente já... Estamos fechando, só faltam 2. Então, aplicação do texto dissertativo em trabalhos acadêmicos. A introdução é a parte em que se dá a apresentação do tema através de um conceito. Conceituar é generalizar, ou seja, é dizer o que um referente tem em comum em relação aos outros, através de questionamentos que ele sugere.
que deve ser seguido de um ponto de vista e de seu argumento principal. Para que a introdução fique perfeita, é interessante seguir estes passos. Então, o que a gente está apresentando aí esse ponto? Quando você for escrever um trabalho, professor de introdução, por exemplo, passou que você tem que fazer um trabalhinho sobre as fontes do direito. Então, você vai transformar seu tema numa pergunta. Faça um trabalho sobre as fontes do direito. Qual a pergunta você pode se fazer? Quais são as fontes do direito? Responda essa pergunta. As fontes do direito são lei, leis, princípios, doutrina, jurisprudência, costumes, tratados. Né? Por que são fontes do direito? Né? Porque eu estou argumentando meu ponto de vista, que essas são as fontes do direito. Né? Coloque o porquê da resposta, que o terceiro passo, e se obtém um argumento. Então, por que essas são fontes do direito? Porque, segundo André Franco Montoro, em sua obra, ele apresenta que as fontes do direito são essas e essas. Porque Miguel Reale nos ensina em sua obra que a doutrina é a análise científica do fenômeno jurídico. E conforme você vai inserindo esses porquês na sua resposta, você vai obtendo outros argumentos que vão dar força e validade ao teu texto dissertativo, argumentativo. Beleza? Vamos avançar aqui para o próximo e último, né? Aí a aplicação, né? Continuidade da aplicação do texto dissertativo em trabalhos acadêmicos. O desenvolvimento contém as ideias que reforçam o argumento principal, eu já estava mencionando ali. São argumentos auxiliares, fatos, exemplos que você vai demonstrar como verdadeiros ou que reconhecidos. E a conclusão é quando você entrega a percepção da sua dissertação. Mas não é, entendam, neste sentido do texto dissertativo em trabalhos acadêmicos, não é a sua opinião isolada. É a opinião que você depreendeu da análise dos argumentos que você mesmo apresentou. Conclusão é a parte final da redação dissertativa, onde o seu autor deve amarrar, aspas, resumidamente todas as ideias do texto, para que o ponto de vista inicial se mostre irrefutável. Irrefutável por quê? Porque é alicerçado em argumentos. Ou seja, se mostra de maneira que o receptor aceite que aqueles argumentos são verdadeiros. Beleza, gente? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu salvar aqui logo os slides. Já vou alternar aqui para a nossa telinha. Vou encerrar aqui a gravação para já ir preparando o arquivo para eu postar para vocês. Provavelmente ainda hoje. Só um minuto.